Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão ligados neste momento à Rádio Web Nova Vida. Quem vos fala é o pastor Carlos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor traga a paz, o renovo, o refrigério, que o Senhor venha sustentar, meu Pai amado, todos aqueles, Senhor, estão na frente de trabalho, meu Pai amado, em nome de Jesus, guarda essas almas, essas vidas, meu Deus, em nome de Jesus, os enfermeiros, médicos, Senhor, guarda os irmãos que estão orando, intercedendo, meu Pai, livra, Senhor, da morte, livra da enfermidade, livra de todo mal, Senhor, para que o Senhor possa levantar essas almas, essas vidas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar também, Senhor, naqueles que estão fracos, sem força, sem vigor, levanta os abatidos, cansados e oprimidos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, temos toda uma situação real, há uma realidade no mundo espiritual. O inimigo está trabalhando. Nós precisamos ficar ligados em todo o tempo. Não podemos abaixar as nossas armas, não podemos ficar distraído. A palavra do Senhor diz para nós vigiarmos, e eu digo, cada dia que passa nós temos que ficar mais atento, meus irmãos, mais atento, porque as ações do inimigo, elas vão cada dia mais aumentar, e isso tem uma permissão de Deus, é profético, meus irmãos, porque Deus vai entregar aos homens as suas paixões, já tem entregado. Nós vemos a manifestação do inimigo sobre muitas vidas, mas eu creio que o Senhor tem um plano de salvação aos escolhidos, aleluia, glória a Deus. Por causa dos escolhidos, Deus tem trabalhado, operado para resgatar aqueles que estão escritos desde a fundação do mundo, glória a Deus. Nós precisamos viver o Evangelho, precisamos, meus irmãos, estar atentos. Meus irmãos, aqueles que estão distraídos, estão vivendo de qualquer jeito, é tempo de você acordar, é tempo de despertar, não andar mais de qualquer jeito, meus irmãos, neste mundo, porque o inimigo vai ceifar as vidas, vai ceifar, ele está aí para ceifar as almas, ceifar as vidas. Deus tem nos guardado, Deus tem nos dado livramento, meus irmãos, e nós precisamos ficar firmes, aleluia, porque se Deus não nos guardar, meus irmãos, se Deus realmente não edificar a nossa vida, meus irmãos, nós ficamos à deriva no mundo. Eu digo que muitos não descem ainda à sepultura pela misericórdia de Deus, porque ninguém desce à sepultura sem a permissão de Deus, ninguém. Mas as brechas do pecado, meus irmãos, ela dá a legalidade do diabo requerer a alma do homem. Então nós precisamos ficar vigiando em todo momento, ficarmos orando, meus irmãos, ficarmos realmente na palavra de Deus, temos que despertar. Nós temos um tempo sobre esta vida, meus irmãos, as vidas estão aí, o tempo passa, a vida passa. Meus irmãos, a gente vai andando e a gente vai vendo as pessoas descerem à sepultura. Quantas pessoas não alcançaram ali a palavra de Deus, não alcançaram o plano de salvação. E nós sabemos, meus irmãos, que aqueles realmente que não têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, a própria palavra diz que há condenação, porque Jesus diz, quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. É a própria palavra, meus irmãos. Então, nós precisamos viver, porque as pessoas estão vivendo neste mundo como fosse uma vida eterna. Parece que não vai terminar mais os dias, não vai terminar mais nada. Parece que nós precisamos viver precavidos, meus irmãos. Porque Deus, ele veio exatamente para nos prever de todas as coisas e todos os acontecimentos, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela veio para nos advertir o homem, porque se o homem realmente não aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
se o homem não andar conforme a vontade e a direção de Deus, meus irmãos, é morte espiritual, meus irmãos. Então, o tempo que nós temos que viver na palavra de Deus. É duro, porque as distrações deste mundo, as coisas deste mundo têm nos roubado. Na mensagem ainda eu falava da situação de vivermos totalmente liberais, de qualquer jeito no Evangelho, meus irmãos. Nós não podemos viver de qualquer jeito no Evangelho, não, meus irmãos. Nós temos que ter uma direção. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus, segundo a bondade de Deus. No mundo, nós temos aí as pessoas que são autônomas, as pessoas que montam o seu negócio, esse empresário individual, dono do seu próprio negócio. Nós temos aí as pessoas realmente que fazem um trabalho individual. Mas, meus irmãos, no Evangelho não tem isso, essa individualidade. Ainda que o Deus nos use na individualidade, mas essa individualidade não nos dá direito exatamente de vivermos totalmente liberais. Nós temos que viver no corpo, na comunhão de Cristo. Precisamos estar ligados ao corpo, precisamos estar ligados à igreja, meus irmãos. Porque não tem como nós servirmos a Deus se nós não estivermos sujeitos a Deus. Nós precisamos estar sujeitos. E eu tenho falado esses dias que o Evangelho é uma sujeição. Você tem que estar sujeito à vontade, à direção de Deus. Deus tem uma direção. Então, qual que é a direção de Deus para a tua vida? Eu digo que a maioria não sabe, meus irmãos. A maioria não sabe. A maioria não sabe. A maioria fala assim: estou na dispensação de Deus. Eu estou esperando no Senhor. Só está esperando. O outro cria uma dispensa não sei aonde. A própria palavra diz que nós temos que ser firmes e constantes em toda a obra no Senhor, meus irmãos. Firmes e constantes, quer dizer, você está firmado, constante, em todo o tempo. Nós precisamos estar firmes e constantes. Deus não deu folga para alguns. Parece que, não, você realmente tem que trabalhar. Não, eu sou especial. Eu só vou lá, marco o ponto e recebo. Meus irmãos, não existe isso. Todos têm que ter obras do Senhor. Nós temos que estar envolvidos no corpo de Cristo. Precisamos estar envolvidos nas obras de Deus, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Nós não podemos aceitar esse evangelho exatamente que deixa as pessoas totalmente liberais. Isso é um evangelho maligno, meu irmão. Não é de Deus. Porque Deus, Ele quer um corpo sujeito. Ele quer uma igreja sujeita, meus irmãos, à sua vontade. Aleluia. Então, quando parece que todo mundo vai lá naquele clube social, recebe ali alguma coisa, vai embora, cada um pro seu pedaço, ninguém tem compromisso com nada, ninguém tem compromisso com ninguém. Não, eu já fui ali. Não, meus irmãos, a igreja, ela é constante. Se nós voltarmos à igreja, vamos voltar sempre repetindo, a igreja primitiva, eles estavam todos os dias, aleluia, no templo, eles estavam todos os dias, aleluia, de casa em casa, no partir do pão, um só coração. Olha isso, comunidade, meus irmãos, comunidade, viver em comunhão. Meus irmãos, porque um dependia do outro. Então nós precisamos realmente buscar a palavra de Deus, nos encher desta unção do poder de Deus, desta glória de Deus, aleluia. Porque a igreja, meu irmão, o corpo de Cristo, aonde nós temos a unção de Deus, aonde homens de Deus estão cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, aleluia. Porque a palavra, Tiago 5, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Amém? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses,
não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Glória a Deus. Meus irmãos, isso é comunhão, isso é unidade de fé. Aleluia. Então, quando a igreja está unida, quando o corpo está unido, quando o corpo está sujeito, meus irmãos, aleluia, nós vemos que nós temos aí irmãos que realmente são acometidos por situações que o abatem, que trazem alguma tristeza, mas a palavra de Deus diz: há alguém aflito entre vós? Ore, amém? Ore, aleluia, ore. Nós precisamos estar orando, meus irmãos. Precisamos estar orando por todas as causas, porque se Deus está falando para nós orarmos por todas as situações, é porque Deus vai mover. Deus vai mover, glória a Deus. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e ore sobre ele ungindo com um azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, a oração da fé, meus irmãos, não é o azeite, mas é a oração da fé, meus irmãos, glória a Deus, que vai salvar o doente, e o Senhor levantará. Quer dizer, aonde está a nossa referência? A nossa referência, meus irmãos, está no corpo. A nossa referência está aqui, olha, Deus está mandando buscar no presbítero, numa autoridade que está na igreja exatamente, aleluia, a oração da fé, meus irmãos. Então, nós precisamos estar sujeito exatamente ao corpo de Cristo, nós precisamos estar sujeito à igreja, meus irmãos, nós precisamos estar sujeitos ao corpo para que possamos exatamente ser edificados, aleluia, porque eu creio que quando você está unido, glória a Deus, ou mesmo agora que você está ouvindo a palavra de Deus, eu creio, meus irmãos, que Deus ele move, aleluia, no mundo espiritual. Basta uma palavra, glória a Deus, amém? A intercessão tem um poder muito forte, porque quando nós ligamos a nossa fé aqui em Deus, o poder dele desce sobre qualquer área do mundo, meus irmãos, sobre qualquer vida do mundo, meus irmãos, aleluia. A pessoa pode estar doente do outro lado do mundo, meus irmãos, mas a oração da fé, aleluia, ela tem poder para levantar, ela tem poder para libertar, porque você entra na brecha, você intercede. Por isso que o corpo tem que estar unido, o corpo tem que estar presente, aleluia, glória a Deus. Há necessidade sim da intercessão, de estar orando um pelos outros. Nós precisamos estar nesta comunhão, meus irmãos. E uma casa, meu irmão, ela também precisa viver de oração. Imagina uma casa dividida, uma casa onde as pessoas não oram, a casa onde um está lá com o blim-blim da televisão, o outro está no celular, ninguém está orando, meus irmãos, ninguém está fazendo nada, só se alimentando do mundo, só se alimentando do mundo. É do jeito que o diabo gosta, um povo distraído com o mundo, um povo que não está atento, cego, sem entendimento espiritual. Mas Deus está abrindo os seus olhos para que você entenda que você precisa trazer a sua casa para Deus, você precisa trazer a sua casa para Jesus, meu irmão e minha irmã. Você precisa realmente avivar a obra de Deus dentro do seu lar. Nós precisamos avivar a obra de Deus dentro do nosso lar. Não se conforma do jeito que está vivendo o seu lar, a sua casa, não, minha irmã, aleluia. Nós vemos quanta aflição, quanta situação, meus irmãos. Um lugar que não tem paz, um lugar que só tem confronto, um lugar exatamente onde está cheio de enfermidade, a enfermidade de dia, de noite, a enfermidade disso, a enfermidade daquilo, meus irmãos. Mas eu digo, quando nós temos a unção de Deus, o poder de Deus, meus irmãos, aleluia, nós temos o poder que cura, nós temos o poder que liberta, nós temos a unção do Senhor, e o Senhor quer falar com você, te encher deste poder e desta glória, aleluia. Nós precisamos exatamente
buscar no Senhor e vamos realmente sair dessa forma liberal, independente, meus irmãos. E eu digo, desde o princípio, quando Satanás enganou a Eva, ele realmente estimulou a Eva a ter uma liberdade de Deus, de ser igual a Deus. Satanás, ele leva o homem à rebelião, a ser liberal. E o que mais tem crescido hoje, meus irmãos, essa forma, eu tenho batido muito em cima disso, porque Deus manda eu falar da rebelião. O mundo está em rebelião. O mundo está totalmente em rebelião. Nessa forma liberal. Não há mais respeito por nada. Nem respeito mais pela palavra de Deus. Nós vemos que, anos passados, muitos que se intitulavam juízes, que tinham algum realmente ainda temor, respeitavam Deus, respeitavam a sua palavra. Então, se nós voltarmos a anos atrás, meus irmãos, nós vamos ver que os homens realmente escreviam. Se nós pegarmos uma certidão de casamento ou uma escritura de uma casa, nós vamos ver lá o ano da escritura, no ano do nascimento do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós vemos que as pessoas, meus irmãos, tinham temor de Deus, mas esse temor, meus irmãos, elas não respeitam mais a palavra de Deus, não respeitam mais a lei de Deus. Os homens realmente, como diz o mundo, está virado mesmo para aqueles que não obedecem ao Evangelho. Só que está sendo formado um povo gospel, totalmente liberal, um povo realmente que está aderindo a essa forma liberal de não ter um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso com Deus, porque o primeiro compromisso que nós temos que ter é com Deus, é o temor de Deus, é em guardar a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus, meus irmãos, é honrar a Deus, guardando seus mandamentos, andando na justiça de Deus, aleluia, e viver para Deus e viver para o corpo de Deus, que é a sua igreja. E nós temos que realmente continuar vivendo desse jeito. Mas o mundo, meus irmãos, aonde o próprio Senhor Jesus diz: e por se aumentar a iniquidade, o amor se esfriará. A iniquidade é exatamente isso que eu estou falando. As pessoas estão longe de andar nas leis de Deus, são totalmente liberais. Um povo totalmente dentro de uma rebelião contra Deus. Então, meus irmãos, hoje se criam leis de tudo quanto é jeito, a lei do divórcio, a lei realmente do aborto, a lei do casamento do homem do mesmo sexo. Então, meus irmãos, se criam todas as coisas, mas os homens que estão criando têm algum temor de Deus? Não tem temor de Deus. Obedecem à lei de Deus? Não obedecem à lei de Deus. Porque se esses homens obedecessem à lei de Deus, tivessem temor a Deus, jamais permitiriam o aborto, jamais permitiriam tais aberrações que hoje estão se permitindo, porque esse jeito libertino, meus irmãos, ele não faz parte da igreja de Cristo e nunca fez parte da igreja de Cristo, meu irmão, porque nós temos que se sujeitar. E eu digo, o diabo não se sujeita às coisas de Deus, nem a nossa natureza humana se sujeita às coisas de Deus, meus irmãos. Se você ainda não consegue viver na palavra de Deus, é porque a sua natureza está rejeitando a Deus, meus irmãos. Então, nós precisamos sair da nossa natureza humana, das nossas razões, da nossa sabedoria, do nosso entendimento, e realmente buscarmos a Deus, buscar com entendimento, buscar com discernimento a palavra de Deus, com sabedoria, aleluia, porque Deus não muda. Os homens podem mudar, se achar moderno, se achar intelectual, está exatamente num século mais avançado. Isso é o quê? O homem pode mudar tudo. Eu digo sempre, o homem muda tudo, ele muda a sua roupa, ele muda o estado. Ele vive um estado moderno. Antigamente ele andava a pé, hoje ele pode andar até de jato, né? Ele pode ir até para o espaço, mas o interior do homem continua o mesmo. Ele mudou todo o exterior. O exterior dele hoje, ele anda mais arrumado, ele tem toda uma parafernália exterior, tem um mundo totalmente confortável, mas o homem não mudou, ele continua o mesmo.
O mesmo homem que pecou lá no Éden, e o pecado que estava em Adão passou para todos os homens. A fraqueza dos homens continua a mesma, meus irmãos. Os seus sentimentos carregados de culpa, carregados de inquietação, carregados de vaidade, de soberba, carregados exatamente de orgulho, está tudo dentro dos homens. Homens avarentos, sem amores. Então, meus irmãos, infiéis. Então, nós vemos aí o homem sem Deus, meus irmãos, o homem que não vive a palavra de Deus. Se nós olharmos, a palavra diz: não há um justo sequer. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer, meus irmãos. Não há homem que faça o bem e não peque. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Meus irmãos, e aí? Aí, só Jesus para nos justificar. Só Jesus para nos justificar dos nossos pecados. E nós temos que tomar o jugo de Jesus. Amém? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Eu vejo que as pessoas estão cansadas e oprimidas, mas o desejo exatamente de obter, de ter as coisas do mundo, meus irmãos, fazem elas continuarem exatamente gemendo. Mas eu digo, nós temos que se voltar a Deus. É tempo de se voltar a Deus e buscar no Senhor, se render ao Senhor, se sujeitar a Deus e fazer a vontade de Deus. Aleluia. Deus está falando, nós precisamos andar com o corpo de Cristo, nós precisamos andar com homens e mulheres de Deus, nós precisamos buscar o entendimento da palavra, meus irmãos. O mundo não te dá o entendimento da palavra, as más conversações não te dão o entendimento da palavra, meus irmãos. O escárnio, porque o mundo está aí para te roubar, o mundo está para te roubar da presença de Deus. Por isso que o Senhor diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Aquele que ama o mundo, ele se torna inimigo de Deus. Porque o mundo, meus irmãos, tem concupiscências dos olhos e da carne, que vai atrair o homem para que viva nos seus desejos e viva na sua vontade. Meus irmãos, nós precisamos lutar. O tempo que vos resta tem que buscar as coisas que são lá de cima, lá do alto. Nós temos que trabalhar, meus irmãos, temos que trabalhar exatamente. Não podemos dar folga, porque, meus irmãos, as pessoas querem tirar férias, as pessoas querem prazer, querem diversão, mas eu digo, o nosso adversário não para um minuto. O nosso adversário não para um minuto, meu irmão e minha irmã. Ele está como um leão, procurando aí alguém, uma brecha exatamente, para tomar a vida das pessoas. E nós, mas Deus não vai permitir, Deus é comigo. Nós não podemos tentar o Senhor, nosso Deus, meus irmãos. Aleluia. Porque, é mais um pecadinho só, depois eu me arrependo. É mais uma saidinha só, depois eu me arrependo. Já pensou se no meio de uma saidinha dessa, o diabo exatamente vem para ceifar? Por isso que a Bíblia diz que as nossas vestes sejam brancas em todo o tempo. O Senhor diz para a gente vigiar em todo o tempo, meu irmão, minha irmã. Não deis lugar ao diabo em momento algum, não deis lugar. Vão viver uma vida santa. Porque eu digo, quando você tem uma vida santa, meu irmão, a oração do justo tem muitos seus efeitos, como nós lemos aqui em Tiago. A oração do justo tem muito seu efeito, glória a Deus. Eu digo, aleluia, ainda que a sua casa não esteja ainda inclinada a andar na vontade de Deus, mas a oração do justo vai mover dentro desta casa. A oração do justo vai mover exatamente, glória a Deus, para que o Senhor mova nesses corações endurecidos. Porque nós vemos que
Elias no tempo do Acabe. Era um tempo onde aqueles homens adoravam a outros deuses, meus irmãos, adorava Baal. Mas o Senhor estava chamando um povo ao arrependimento. Deus estava chamando um povo ao arrependimento. E ali Elias orou e o céu se fechou por 3 anos e meio e não choveu. O povo ficou debaixo de uma grande seca. Meus irmãos, mas eu digo, ainda que você não esteja vendo seca na tua vida, mas eu digo, Deus está te chamando exatamente, aleluia, para você sair das adorações que estão aí, meus irmãos. Hoje os homens não estão adorando Baal, mas adoram todas as coisas que estão no mundo, adoram os prazeres do mundo, estão dominados pelos prazeres do mundo, meus irmãos, pelos prazeres exatamente. Nós precisamos sair dessa ideologia, meus irmãos, precisamos quebrar essa ideologia. O mundo trouxe uma ideologia, meus irmãos, o mundo trouxe costumes, e esses costumes do mundo corrompem exatamente os caminhos de Deus. Meus irmãos, os costumes do mundo corrompem as obras de Deus, corrompem os costumes de Deus, meus irmãos. Porque os costumes do mundo, meus irmãos, tem outro tipo de adoração. O costume do mundo tem prazer nas coisas, meus irmãos. Tem prazer na carne, na diversão, no escárnio. Meus irmãos, o prazer. Mas quando nós temos prazer no Senhor, quando o nosso prazer está em Deus, quando o nosso prazer está na lei do Senhor e nela nós meditamos de dia e de noite, quando o nosso prazer está na lei de Deus, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, de fazer oração, de estar pregando o evangelho, é isso que você precisa ter, um prazer em Deus, um prazer. Se você não tem esse prazer, essa força, é porque a sua natureza humana está te dominando. A luta da tua carne, a sua natureza, meu irmão, essa natureza liberal ainda está em você. Você precisa tirar essa natureza liberal. E você precisa se revestir exatamente da unção e se sujeitar a Cristo. Amém? Jesus é muito claro. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Amém? E tome a sua cruz dia após dia. Dia após dia. Meus irmãos, é uma sujeição todos os dias. Aleluia, nós temos que estar sujeito a Cristo todos os dias, sujeito desde o levantar até o deitar, e do deitar até o acordar, e do acordar até o deitar, e do deitar até... É desse jeito, meus irmãos, em todo momento, sujeito ao Senhor. Quando você está sujeito a Cristo, meu irmão, você está obediente ao Evangelho. Quando você está obediente ao Evangelho, você está cheio do poder do Espírito Santo e a unção de Deus está sobre a tua vida, glória a Deus. E nós temos a unção dos santos, aleluia, a unção que cura, a unção que liberta, a unção que te levanta. Meus irmãos, quando você tem a unção dos santos, meus irmãos, quando a unção do Espírito Santo está sobre a tua vida, quando você está sujeito a Deus, aleluia, quando você está no caminho do justo, a oração de Deus para Deus, meu irmão, tem efeito poderoso, aleluia. É o Deus que abre as janelas do céu, é o Senhor exatamente que abençoa a vida dos teus servos em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. O Salmo 16 diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. As dores se multiplicaram, aqueles que fazem oferenda aos outros deuses. Eu não oferecerei suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a minha porção, a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Aleluia. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, e até os meus rins
ensinam-me de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso, Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-á ver a vereda da vida, na tua presença, a fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? Tremenda palavra do salmista. Amém? Nós temos aqui uma palavra poderosa de Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu confio. É isso que nós precisamos estar professando, meus irmãos. Professando com a boca, crendo e agindo com o coração. E o salmista está dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença. Olha a afirmação que o salmista está fazendo. Amém? Senhor, tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença. Nós vemos que ele está dizendo: tu és o meu Senhor. Quando nós colocamos alguém como Senhor, amém? Nós passamos a ser servos. Nós passamos a se sujeitar, meus irmãos. O salmista está dizendo aqui: guarda-me, ó Deus, porque em ti eu confio. Nós precisamos confiar em Deus, meus irmãos. Confiar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. E precisamos fazer como o salmista: tu és o meu Senhor. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor. Amém? Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor. Deus é o nosso pastor. Jesus é o nosso bom pastor, meus irmãos. Ele nos guarda, Ele nos livra. Aleluia. Mas uma coisa que nós precisamos fazer, meus irmãos, é se sujeitar, porque Jesus é o nosso Senhor. Esses dias ainda eu trouxe a mensagem que quando nós falamos que aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos fazendo uma aliança, e nós estamos aceitando o seu senhorio em nossa vida, que estaremos exatamente se sujeitando a andar no seu evangelho. Nós estamos dizendo: Senhor, eu estou sujeito a ser discipulado por ti. Senhor, eu estou sujeito exatamente a andar nos seus mandamentos. Senhor, eu estou sujeito exatamente a fazer a minha velha natureza morrer e nascer de novo. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero lançar a minha velha criatura fora, Senhor. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer vivendo na tua palavra. Eu quero nascer vivendo na sua obediência, Jesus. Aleluia. Isso não é uma aceitação da boca para fora, meus irmãos. Aceitar Jesus é aceitar o modo de vida que Jesus quer que a gente viva nele, meus irmãos. É aceitar viver pelo evangelho. É aceitar viver um discipulado. Viver, meus irmãos, em Jesus não é ser liberal, é viver em comunidade, é viver junto com Jesus em todo momento, viver com o corpo de Cristo, com aqueles que são santos. Aleluia. O salmista diz que a sua bondade não chegava ao Senhor. As nossas obras, meus irmãos, não somos salvos por obras, a nossa bondade, mas o salmista está dizendo: mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. Santos. O prazer exatamente do salmista estava em viver junto com os santos. Os homens santos, os homens fiéis que andam na vontade de Deus. Aleluia. Quando Paulo diz a Timóteo: Timóteo, foge da paixão da mocidade e procura exatamente invocar a Deus com aqueles que com o coração puro o buscam. Meus irmãos, nós precisamos ter essa comunhão, comunidade, viver na unidade de fé, viver cheio, meus irmãos. O corpo tem que estar cheio. É tremendo quando 2 ou 3 estão cheios do Espírito Santo, do poder da palavra, e vem alguém que está fraco. Meus irmãos, quando eles são tocados ali, Deus levanta exatamente pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. E Deus sempre vai usar os seus vasos cheios do poder do Espírito Santo para levantar aqueles que estão caídos, meus irmãos. E nós precisamos estar cheios
cheios, porque Deus vai usar os vasos cheios. Deus vai usar os vasos de honra. Deus vai usar os vasos que têm se preparado, cheio da palavra. Como hoje de manhã eu pregava que Filipe, aleluia, cheio do Espírito Santo, exatamente o Senhor disse a Filipe: desce a Jerusalém, aleluia, ao sul. E ele obedeceu, depois mandou Filipe aparelhar ao carro do eunuco, que estava lendo o livro do profeta Isaías e não estava entendendo. Eu digo, meu irmão, Deus quer te usar, aleluia, glória a Deus, mas como Deus vai te usar se você não tem a palavra? Meus irmãos, é tempo de tirar o jugo, é tempo de tirar a canseira, é tempo de tirar o enfado da carne, é tempo de tirar a tristeza. Deus, ele veio para tirar esse jugo de cima de você, essa carga de cima de você, essa tristeza, essa decepção, esse mau humor que está na tua vida. Você só olha tempos tempestuosos na tua vida, você vive debaixo de uma densa treva, parece que está tudo escuro, tudo embaraçado na tua vida, você não tem direção, você não tem motivação, mas o Senhor, ele veio para nos dar o Espírito dele, para nos dar direção de vida, para nos encher do seu poder e da sua glória, aleluia, glória a Deus. É tempo de mover, porque Deus, aleluia, tem prazer nos seus santos, a unção de Deus está sobre os seus santos, aleluia, porque aonde está o poder de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus, a poder, a cura, a libertação, glória a Deus. Aonde tem o poder de Deus, o pecado, meus irmãos, não fica, porque as trevas não podem ficar perante a luz, meus irmãos, porque aonde realmente a luz, meus irmãos, o poder e a glória de Deus, ele desfaz as densas trevas, ele desfaz os sinais do inimigo, ele desfaz as obras do mal, aleluia, glória a Deus. Você precisa tomar o nome do Senhor, você precisa realmente se sujeitar a Deus. Chegai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Aleluia, é tempo de mudar a tua vida, é tempo de transformar os teus caminhos. Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar os seus caminhos, mas é necessário, meu irmão, tomar uma posição realmente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa tomar uma posição, meus irmãos. Nós não podemos exatamente ser simpatizantes de Jesus, não adianta, eu escuto de vez em quando aqui uma mensagem, é uma mensagem que realmente é uma mensagem boa, ela me edifica, só simpatizante. Deus, ele não criou simpatizante, Deus, ele veio para criar filhos que andam na sua presença, filhos que obedeçam, filhos que estejam sujeitos, meus irmãos. Você não é turista, você realmente não é só simpatizante. Jesus te chamou para você ser filho de Deus. Então, meus irmãos, tira exatamente essa roupagem, exatamente de simpatizante, de turista, e desce na presença de Deus e começa a andar nos caminhos de Deus todos os dias da tua vida. Toma uma posição a partir de hoje, meu irmão, aleluia. Porque você ficava só ouvindo de longe, mas Jesus veio para te envolver exatamente, e fazer você viver em comunhão, viver exatamente na casa do Pai. Você é para morar na casa do Pai. Nós temos que fazer morada, nós temos que fazer morada, nós temos que habitar em Deus. Habitar, meu irmão, é em todo momento. Nós habitamos em Deus, estamos debaixo da destra de Deus, estamos debaixo da unção de Deus. O Senhor está conosco todos
todos os dias até a consumação do século. O Senhor não nos deixa, Ele nos guarda como a menina dos seus olhos. Glória a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os seus santos, sobre o seu justo. Glória a Deus. É tremendo quando você anda com o Pai exatamente, Ele manda, dá ordem aos seus anjos para guardar os seus filhos. Ele dá ordem aos seus ministros para que realmente você não tropece em nenhuma pedra. Aleluia, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar, para nos tirar exatamente de toda obra maligna, de todo o laço do passarinheiro, porque o inimigo pode montar, meus irmãos, as obras malignas, mas o Senhor não vai deixar nenhum mal chegar à nossa tenda. O Senhor não vai deixar a praga exatamente chegar à nossa tenda, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. Esta é a unção do poder e da glória de Deus, aleluia. Por quê? Porque o Senhor nos revestiu, ainda que nós tomássemos uma coisa mortífera, mal algum nos causaria, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta. A unção de Deus está sobre a tua vida e a glória de Deus está sobre a tua vida. O Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, vinde, abre o teu coração. Jesus quer entrar no seu coração, Jesus quer fazer morada, Jesus exatamente quer estar com você em todos os lugares. A unção do Espírito Santo que quebra o jugo, que liberta essas almas. Nós oramos agora para que, se alguém doente entre vós, que este poder de Deus agora, em nome de Jesus, a unção do poder de Deus agora te cura, te liberta. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai amado, perdoa, Senhor, as nossas palavras. Senhor, perdoa-nos, Senhor, de tudo isso que nós temos feito, meu Pai. Senhor, visita essas almas agora, dá força ao cansado e oprimido, levanta o abatido, traz a renovação, meu Pai. Senhor, meu Deus, aleluia. Parece que os tempos estão fechados, mas Tu és um Deus de bênção, meu Pai. Pode estar tudo parado, mas o Teu poder não está parado, Senhor. O Teu exército não está parado, meu Deus, e nós cremos, Senhor, que por este poder o Senhor é o Deus que move, Senhor, em todos os lugares a favor dos Teus santos, Pai amado, tirando os caminhos, movendo nos corações, tirando, quebrando toda resistência, quebrando as armas preparadas, os documentos forjados, meu Deus. Toda palavra contrária às nossas vidas não prosperará, porque em nome de Jesus nós neutralizamos toda a força do mal contra a tua vida e ligamos uma palavra de bênção, ligamos uma palavra de vitória, aleluia. Ligamos uma palavra que o Senhor te abre o caminho, te concede a bênção e tira o embaraço, tira o impedimento. O Senhor que reverte esta causa, porque é o Deus que faz o Rio Jordão, as águas do Rio Jordão se reterem, meus irmãos, e voltarem até para cima. Deus reverte, meu irmão, a tua causa. Deus reverte a tua causa, aleluia. Parecia que a tua causa estava perdida, mas é Deus que entra, é Deus que entra na tua vida, aleluia, glória a Deus. Precisamos crer no poder e na glória, na unção, o Deus que reverte todas as coisas, aleluia, glória a Deus. O Senhor que transforma a água, aleluia, em vinho, glória a Deus. O Senhor que ressuscita o morto depois de 4 dias, ainda que cheire mal. Eu digo, meu irmão, eu não sei qual a tua causa, eu não sei, mas creia, busca no Senhor, porque no Senhor, meu irmão, aleluia, a vitória, no Senhor a milagre, no Senhor a cura, no Senhor a libertação. O Deus que move a dureza do coração, tira a resistência, move nos filhos desobedientes, Ralabassuri Andrecôbia, Ele que converte o coração dos filhos aos pais, aleluia. É o Senhor que vai à tua frente, quebrando toda a obra do maligno. É o Senhor que te enche em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Sempre fiel. Seja fiel a Deus, meu irmão. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Se sujeite a Deus, porque você vai ver a glória de Deus na tua vida. A glória de Deus. Amém? Nós vamos ficando por aqui. A paz aí a todos os amados irmãos que estão sempre com a gente aí. Aleluia. Louvado, santo e eterno seja o Senhor. Amém? Nós vamos ficando por aqui. E Deus abençoe a todos. Vai lá no mural e glorifica o Rei da Glória. Amém? Deus abençoe.